Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazer. Declaro promulgada o documento da liberdade. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Gente de direita, democratização e garante liberal. Como faz com o deputado que quer que leve uma escola que não tem sentido na sua cidade? Ou quer que faça uma ponte para atender um fazendeiro amigo dele? Quando o governador de São Paulo, o professor Cavalli Pinto, me convidou para coordenar um plano de ação, então montamos aquele grupo e fizemos uma análise objetiva da situação de São Paulo, e foi o primeiro plano global que foi feito. Ele pegava todos os aspectos da administração. Eu fiz parte do grupo de ação que criou o tal plano do Cavalli Pinto, que foi uma das coisas interessantes feitas no seu governo. O Plínio de Arruda Sampaio era o coordenador desse programa. Ele dizia o seguinte: aquela cidade, por exemplo, tem direito a uma ponte correta, num rio que é importante, onde há tráfego e tal. O político quer a ponte num lugar indevido. Bom, então é muito simples. Você chega para ele e diz o seguinte: olha, essa não vai sair, a que você quer. Mas se você reivindicar esta outra ponte que se justifica tecnicamente, o governador assinará e fará a ponte. E os deputados do governo podiam escolher, dentro daquele plano, aquelas obras que eles iam dizer que estavam patrocinando para os seus eleitores. E isso durante 4 anos. Eu acho que foi o primeiro programa razoavelmente bem sucedido de administração pública. Ele combinava uma certa racionalidade da administração com a concessão política absolutamente necessária. O sujeito tinha sido eleito para atender os seus constituintes. Quase todas as atividades do Congresso Nacional é possível se detectar um interesse econômico ativo, ou lobby, ou o interesse do próprio parlamentar. É muito complicado para um observador como eu fazer a divisão sobre o que é um convencimento de ideias, o que é a defesa de algum interesse coletivo da sua base eleitoral, do seu Estado, daquilo que é o interesse de negócio. O Brasil está evoluindo muito no debate do gasto público, ou do bem público, seja no ponto da arrecadação, seja no ponto da alocação desses recursos para a sociedade. Não é tradição do Brasil discutir muito o que fazer com o dinheiro e como pagar esse dinheiro. Eu acho que nós, brasileiros, devíamos discutir bastante e analisarmos bastante o que nós queremos. Se adotarmos o critério da Organização Mundial de Saúde, temos 85 milhões de pobres. 85 milhões de pobres. É mais do que a população da maioria dos países do mundo. Desses 85 milhões de pobres, nós temos cerca de 15 milhões que vivem em estado de miséria absoluta.
Miséria mesmo. Não tem acesso ao mercado de trabalho, não tem acesso a coisa alguma. E até as políticas, inclusive a política de renda do governo, não chega a eles, porque eles estão fora do mercado. O orçamento público da União, no Brasil, segundo uma declaração do Aliomar Balieiro, que está em muitas enciclopédias, compêndios, etc., diz o seguinte, que o orçamento da União é uma peça de ficção. Por que uma peça de ficção? Porque, na verdade, esse orçamento, ele, muitas vezes, ele é construído a partir das negociações que os políticos fazem, de acordo com as necessidades que eles, políticos, têm para suas respectivas regiões. Então, se eu tenho que levar dinheiro para a minha seca do Nordeste, eu preciso encontrar uma forma de colocar nesse orçamento público o máximo de cotas, né, financeira, para que eu possa ter acesso a esse dinheiro e levar para a minha seca. Se eu preciso de obras públicas para facilitar o transporte público em São Paulo, né, pelo menos com esta grife de melhorar, por exemplo, rodovias ou transportes metropolitanos, etc., eu vou ao orçamento vincular com esta grife parte dos recursos para trazer para a minha área. Cada parlamentar, deputado ou senador pode apresentar emendas até o valor de R$1,5 milhão. Geralmente são divididas 10, 20 emendas atendendo à necessidade, vamos dizer, do seu colégio eleitoral, do seu estado, do seu município, assim. E as emendas de bancadas, elas geralmente expressam a vontade e o sentimento dos governos estaduais, que através dessas bancadas apresentam reivindicações maiores. O que não significa necessariamente que esses recursos serão integralmente aplicados nas respectivas grifes com as quais elas são denominadas no orçamento da União. Bom, quanto menos for o avanço da democracia participativa, mais os recursos orçamentários continuarão a ser objeto de disputa das grandes máfias. Lamentavelmente, o processo orçamentário no Brasil tem pouca participação, transparência. Os orçamentos, lamentavelmente, no Brasil se transformaram em objeto de disputa dos grandes interesses, sejam na saúde, na educação, na construção civil, e de tal forma que o orçamento não representa, de fato, um elemento chave de participação popular e na definição de onde os recursos deveriam ser alocados. Um exemplo concreto disso que é a lei de licitação no Brasil, que certamente é muito mais avançada daquela que era oriunda do regime militar. No entanto, a lei de licitação no Brasil praticamente favorece as compras públicas derivadas das grandes empresas. Nós, ao contrário de nações como os Estados Unidos, por exemplo, que tem um mecanismo que disciplina as compras públicas para pequenos e microempreendimentos, para as comunidades. Então, lamentavelmente, sem esse instrumento, que é, de certa maneira, uma democratização das compras públicas, nós terminamos utilizando os recursos para fundamentar e valorizar, sobretudo, os grandes negócios, os grandes empreendimentos. A sociedade é maior que o Estado, e o Estado tem que estar sob o controle público e não sob o controle privado. Isso significa ter canais novos, os canais antigos arejados, desobstruídos, para que a cidadania se exerça plenamente. E ela, em movimento, participe das definições da política, né, como a construção do bem comum, e das políticas, as políticas públicas, saúde, educação, saneamento, infraestrutura, cultura, ciência, tecnologia, educação. É muito pouca participação do Legislativo no Orçamento da República. Aqui a gente tem um problema que se denuncia pouco. Grande parte das distorções orçamentárias brasileiras
é fixada pelo Executivo. E já chega aqui com total incapacidade, até por falta de competência, de emendar o orçamento da parte do Legislativo. O que cabe ao Legislativo, e aí vem essa troca meia clientelista, é uma parcela insignificante de recursos que podem ser destinados para umas emendas de parlamentares. Então, o orçamento tem uma dose, porque tem consequências reais, físicas. Ele altera o humor do eleitor. Então, ele tem consequências. O que acontece é que hoje os recursos para investimentos são muito menores do que foram no passado. Você consome praticamente uma parte muito importante de recursos para pagar a dívida, para pagar os juros da dívida. Então, tornou o orçamento uma coisa muito difícil. Aí, quando falta recurso, a briga é geral. Quer dizer, cada um tenta dar para o seu projeto a prioridade zero. Eu acho que lobby faz parte de qualquer democracia. O lobby existe. Você tem que enfrentar. A força do governo é muito maior do que se pensa para enfrentar os lobbies. É que, às vezes, os governos se inibem porque não sabem a força que tem. Eu me refiro especificamente ao caso da saúde. Tem lobby? Tem lobbies. No governo federal, fui ministro do Planejamento. A ideia de planejamento foi uma economia inflacionária, um governo restrito pela crise da dívida externa, restrito pela recessão doméstica, pela alta taxa de inflação. A ideia de planejamento é uma ideia vazia. E o orçamento, naquela época, era uma peça de ficção. Havia muita disputa, mas ela era interna ao governo. Quer dizer, havia uma negociação que é parte das regras do Ministério do Planejamento com todos os ministros. E havia pressões, havia atritos, havia conflitos. Porque com a inflação tão alta como era naquele período, o orçamento ia ser feito no mês seguinte, todos os meses. O que importava não é o orçamento, mas é a execução. Eu ouvi isso do Jânio, que queria uma postura diferente do Congresso em face do orçamento do presidente da República, no caso do seu orçamento. Ele disse: eu não queria poderes totais, eu queria poderes diferentes. Não me interessava para nada nomear funcionários do Banco do Brasil. Mas o que eu não queria é que tocassem no meu orçamento. Os deputados queriam verbas para suas regiões, os senadores também, e com isso se alterava, em alguns casos fundamentalmente, o orçamento da República. Ou pelo menos esta teria sido a posição do ex-presidente Jânio Quadros nessa conversa que eu menciono aqui. É conchavo, é propina, é jeton, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, falo porque eu sei, uma cidade que fabrica sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída, pra fazer justiça uma vez. Então, por exemplo, quando a gente viu a corrupção na CPI do orçamento, o orçamento, fazer o orçamento é uma prerrogativa do parlamento. O parlamento ganhou sua prerrogativa fazendo um orçamento. Exatamente naquilo que é a essência do parlamento, se deu a corrupção. O que era a corrupção? Era exatamente aquele processo de se apropriar do público. E o que mais chocava a gente é que alguns denunciados naquela CPI, eles não se chocavam, eles achavam que era normal. Nunca esqueça a frase de um deputado do Mato Grosso, quando foi investigado sobre troca de partido, ele disse: se jogador troca, vende seu partido, por que eu não posso vender meu mandato?
Quer dizer, não tem consciência de que é errado, ele acha que é normal. As políticas sociais perdem sempre com o clientelismo, porque no lugar dos recursos públicos serem distribuídos coletivamente, eles são distribuídos de acordo com as preferências do político local. Me lembro que saiu uma famosa charge, não se lembra onde, dizendo assim, o senhor presidente Zé Linhara convoca os parentes uma reunião hoje às tantas horas para distribuir empregos. Os que não comparecerem serão nomeados à revelia. Agora, o Adhemar de Barros criou o slogan ou aceitou o slogan de rouba mais faz. Eu tenho a impressão de que não há dúvida nenhuma que ele roubava e não há dúvida nenhuma de que ele fazia coisas. Realizou obras importantes, só que, como governador, ele deveria procurar realizar essas coisas pelo menor preço e eu acho que, na realidade, ele fazia pelo maior preço. Eu acho que é uma história que a gente herda há séculos. Nós tivemos uma colonização de rapina. Então, desde que o indivíduo chega lá em cima, ele vira um invasor. Às vezes, a impressão que eu tenho é que a nossa elite política, na verdade, vem de um outro país que invadiu esse aqui e que daqui a pouco eles vão, sei lá, vão embora. Aí vem outro invasor que também ficará num estágio lá em cima. A corrupção, que é uma tragédia e que mina a democracia, e mina a confiança do povo nos governantes, ela, na medida em que tem mais dinheiro espalhado, ela se dissemina. Antes a corrupção era grande, aqui em cima. Agora vai escolar cada município. Agora, obviamente, são 5.500 municípios. Sempre tem um ou outro que desvia. O que nos leva a uma percepção de que, infelizmente, a corrupção no nosso país está sendo banalizada. As pessoas estão começando a ter uma relação de alheamento com a corrupção. As pessoas começam a se comportar da seguinte forma: bem, eu sou um cidadão honesto, eu não roubo, eu cumpro direito com as minhas obrigações, eu vou ficar no meu cantinho fazendo as coisas certas. E deixa esse pessoal fazer aí o que eles acham. Eu acho que essa é a pior política. Nós temos que voltar a nos indignarmos com tudo isso que está acontecendo e não permitirmos que a corrupção, que o descaso para com as instituições públicas se torne algo banal e que a gente possa conviver com isso. Se a sociedade não se organiza, aí você corre o risco de ter uma corrupção disseminada. Então, a responsabilidade da sociedade é muito grande também, e a sociedade não está ativa suficientemente hoje. E o controle disso não pode ser policial, porque não tem polícia para tudo isso. Nem é dentro do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas vai julgar depois de feito. Tem que ser a sociedade. Quanto mais participação, melhor. E não me venham com esses seus assuntos internos. É que não é o discurso político que manda, não é a tese defendida que manda, o que manda são os interesses econômicos dos grandes grupos que determinam o que precisa ser feito ou não no país. E a elite brasileira aprendeu isso muito bem. Ela mantém a miséria e a ignorância como forma de se perpetuar no poder. Não adianta ninguém ficar, todo mundo é ladrão, eu não gosto disso porque eu não gosto daquilo, porque, olha, a hora que começar a pensar assim, é o caos. Ou nós, na hora que a coisa está ficando do jeito que está, todo mundo envolvido com corrupção, denúncia contra todo mundo, assumimos a responsabilidade de que só nós podemos mudar, ou definitivamente não tem jeito no Brasil. Então, na realidade, a existência da corrupção, ela está dentro de todos os regimes, sejam eles ditatoriais, sejam eles democráticos. Porque o homem é venal, tem possibilidade de ser venal. Você só vai ter um jogo maior ou menor e vai deixá-la crescer sem controle, quanto mais for fechado o regime. Às vezes as pessoas têm uma tendência a se assustar quando houve um grande escândalo. Parece que o país não esteve nunca envolvido em tamanha bandalheira como está agora. Só que as pessoas não têm a capacidade, às vezes, de pensar que antes
Antes, a bandalheira existia, mas elas não enxergavam. E enxergar a bandalheira é muito importante, porque é o primeiro passo para você contê-la, para conter esta coisa horrorosa que destrói a democracia, que é a corrupção. A Transamazônica tinha um papel para ser desempenhado. Depois você abandonou. A Transamazônica foi feita uma ocupação inteiramente irracional. E mais ainda, naquele momento você não sabia realmente o que levaria à ocupação da Amazônia. Ficou claro depois que o problema da Amazônia é muito mais complexo do que simplesmente você fazer uma estrada e dizer eu vou fazer um sistema de colonização dos dois lados da estrada e tudo vai funcionar. Você percebeu claramente que não era assim. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Então o que ele fez? Abriu. Sob certo aspecto, quebrou. Quebrou o monopólio estatal quando ele abriu ao chamado contrato de risco a pesquisa de petróleo na nossa plataforma continental. Mas o fez de tal maneira a preservar rigidamente o interesse nacional. Quem te dera o trabalho de ler os contratos de risco que foram firmados à época que o presidente Geisel abriu a pesquisa de petróleo em águas territoriais brasileiras, vai verificar o cuidado com que esses contratos foram feitos. Quanto à inflação, o problema foi a desgraça dos dois choques de petróleo. Quando eu era líder do presidente Figueiredo, eu ia para a tribuna e os meus oposicionistas não podiam dizer nada contra o meu argumento. Então eu mostrava, olha aqui, nós estamos comprando 600 mil barris de óleo por dia importados, que a Petrobras ainda não tem autossuficiência como não tem até hoje. No governo do Médici, nós compramos coincidentemente a mesma quantidade, 600 mil barris de petróleo por dia. Pagávamos com 200 milhões, com 600 milhões de dólares. Só o café nos proporcionava 2 bilhões, 1.000 milhões. Então, 1/3 do café pagava o petróleo. Agora, com o choque do petróleo no presidente Figueiredo, ele subiu primeiro para 14 dólares no período do Geisel e depois subiu até 34 e até 40 no spot market. Bom, eu digo, o que é que eu faço? Eu coloco numa balança a conta do petróleo. Na outra balança eu coloco não mais 1/3 do café, o café inteirinho. O açúcar inteirinho, todo o açúcar, todos os minérios de ferro, toda a soja, e não equilibra a balança. Porque em vez de 600 milhões de dólares, nós estamos pagando 11 bilhões de dólares em 79 e 80. Então, isso arrebentou a economia brasileira. Alguns anos depois dos dois choques do petróleo, a esse choque de petróleo, o governador Paulo Maluf respondeu com a Paulipetro. Foi procurar petróleo em São Paulo e deixou uma dívida de 500 milhões de dólares. Mas essa dívida de 500 milhões de dólares, nós tratamos simplesmente, não pagamos. Era uma dívida que criou reações, mas eu acho que até os credores sabiam que ali era uma dívida não legítima. A primeira crise do petróleo, jogou o modelo que aqui se vinha adotando, que era um modelo de financiamento fácil internacional, das grandes obras, dos grandes investimentos do Brasil potência, aquilo dali mostrou que tínhamos um certo pé de barro. E a crise que se instalou ali mostrou a dificuldade do governo de manter a sua baixa sustentação.
É o primeiro grande momento e isso se reflete na vitória do partido, né, da oposição, o MDB, em 74, quando as eleições para senador ganhou em 16 estados. Mas era fruto da crise econômica que começava a dar os seus primeiros sinais de esgotamento do modelo econômico que tinha sustentado, com um milagre, toda sorte de arbitrariedades do regime. Porque uma das coisas que mais me abateu quando eu voltei do exílio foi que fiz um trabalho para a Fundação Getúlio Vargas, eu era professor lá, e fiz uma pesquisa sobre a Receita de São Paulo. Então eu analisei a Receita de São Paulo durante 40 anos. E uma das coisas que me abateu foi ver o seguinte: São Paulo não tem mais poder nenhum. Para fazer qualquer coisa precisa de dinheiro federal e mais, dinheiro de fora. Dinheiro americano para fazer escola, para fazer grupo escolar. O milagre econômico brasileiro não foi comparável ao milagre japonês ou mesmo alemão dos anos 50, que foi um milagre econômico feito por intermédio da redistribuição da renda, por ampliação do consumo que permitiu os operários ter acesso a casa própria, automóvel, coisa desse tipo. Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Tadinho. No Brasil, ao invés de ter feito uma reforma tributária para criar poupança interna para financiar o desenvolvimento, mesmo durante o regime militar, a opção foi então tomar recursos externos para financiar esse desenvolvimento. E agora, nós que fomos os assaltados, temos que pagar essa dívida, quando aqueles que estão nos cobrando, aqueles bancos internacionais que estão nos cobrando, financiavam e apoiavam essas ditaduras que fizeram essa dívida, e que a gente não sabe para onde foi, que nunca foi feita nenhuma auditoria, mas nós estamos pagando $1,5 bilhão por mês para pagar os interesses de uma dívida que não para de crescer. Isto é tranquilamente o que se chama escravidão moderna. Houve desvalorização em 1979, em 1983, grandes desvalorizações, essa dívida se tornou muito difícil, mais a recessão, mais o fato de que a dívida era contratada no prazo X para projetos que tinham um prazo muito maior. Então, como é que íamos pagar? Talvez tenhamos que fazer alguns sacrifícios. Temos que buscar um financiamento do Tesouro em relação daquilo que esse Tesouro, que essa sociedade quer consumir. Então, a partir do momento que os gastos são maiores desse Tesouro, a partir do momento que ele tem que ter maior atividade social, o financiamento desse Tesouro deve ocorrer ou através do tributo, ou através até a emissão de moeda, ou financiamento de títulos. Então, são formas que financiam o Tesouro. Se arrecada muito no Brasil é porque a carga da dívida que se paga também é muito alta. Então, há aqui um certo mito de se dizer que arrecada-se muito porque a máquina está inchada, porque os políticos são nepotistas, porque etc, etc. Bom, eu não duvido que os políticos sejam nepotistas e que haja problemas com a eficácia do gasto, mas seguramente o nível da carga tributária brasileira está intimamente associado aos juros da dívida pública. Então, a dívida assume uma proporção extremamente importante na determinação da política econômica nacional, porque o Brasil vai fazer, a partir de 83, uma opção pelo pagamento do serviço da dívida. Como a dívida foi feita em moeda externa, dólar, sobretudo, o Brasil, para poder pagar o serviço da dívida, ele precisa exportar mais do que importar. E aí nós vamos observar, nessas últimas 2 décadas do século XX, praticamente o Brasil submisso a ter que atender os compromissos do endividamento que foi feito em maior quantidade nos anos 70. Alô, Brasil? Eles fecharam conosco o câmbio? Realmente
existe uma dificuldade de recursos, um país que gasta um mundo de dinheiro para gerir a sua dívida interna, pagamento de juros da dívida externa. É um país que não tem poupança. Um país que não tem poupança é um país que não consegue fazer investimentos em coisas essenciais. Enquanto não conseguirmos dinheiro para fazermos investimento nesses campos, educação, saúde pública, nutrição, nós vamos continuar patinando e vamos continuar com dificuldades sociais. Toda hora eu vejo, a redistribuição de renda no Brasil é muito ruim, é péssima há 5 séculos. Né? E a mudança de renda é um processo secular também. A pergunta para o país, para o povo, não é essa, a base está subindo ou não? Se a desigualdade estiver aumentando e a base parada, é uma tragédia. Se a desigualdade estiver subindo e a base subindo, menos mal. Se estiver diminuindo a desigualdade e a base subindo, é ótimo. Essa é a minha visão. O Plano Real só não quebrou porque o governo conseguiu tomar emprestado 135 bilhões de dólares nos 4 anos de Fernando Henrique. As pessoas ignoram este fato de que nós fizemos déficit de conta corrente de 35 bilhões de dólares por ano e que existia lá fora quem estivesse disposto a financiar. Com o dinheiro que se gasta em um ano para pagar juros dessa dívida maluca que foi acumulada durante a gestão do Plano Real, seria possível fazer um Brasil novo. Por exemplo, 20 bilhões de reais daria para construir 4 milhões de casas, portanto acabar com o déficit habitacional. O que é que dizia o governo? Não, isso não é problema, porque no mundo de livre movimentação de capitais, lá fora sempre existirá um número suficientemente grande de idiotas para continuar financiando. O que foi a crise? A crise foi descobrir que tinha mais idiota aqui dentro do que lá fora. O combate à miséria tem que ir para o coração da formulação de políticas no Brasil. E nunca foi. Praticamente espera-se ou esperava-se que toda a solução da miséria viesse do crescimento econômico. Então a equação era a seguinte: cresçamos e o resto virá por acréscimo, inclusive o fim da miséria. O que está provado, a realidade mostrou, é que o combate à miséria tem que ser deliberado, ele tem que ser programado, tem que envolver governo e sociedade civil. Central do Brasil é um filme que realmente ele retoma aquela preocupação com o social, né? A imagem do filme é toda captada, que é a central do Brasil, na estação, no subúrbio, na Baixada Fluminense, no interior lá do Nordeste, né? Os personagens são os personagens humildes do nosso povo. A gente viajou pelo sertão desse país, passamos por muito buraco, constrangedor. Eles vivem num outro mundo, numa outra época. Eu duvido que eles saibam o nome das pessoas que dirigem este país. São extremamente esperançosos, né? Tem algo de hindu neles. E estão esperando ou a chuva, ou a frente de trabalho. A descontinuidade administrativa é uma praga no sistema político brasileiro. Ela causou grandes danos do ponto de vista socioeconômico, de atendimento às demandas da sociedade, de um projeto para o país, e continua causando porque essa descontinuidade administrativa permanece como uma das características do nosso sistema político. O que acontece? Elegemos um governo, ele vem com um programa que ele cumpre mal ou bem, ele termina o mandato, o novo governo faz terra arrasada da política administrativa anterior, muitas vezes acabando radicalmente com o que foi feito, e isso ocorre claramente no plano federal.
com prejuízos evidentes, porque o que falta para o país é planejamento. Uma das consequências mais danosas da Revolução de 30 foi acabar com a administração permanente, com a administração de carreira, em que o funcionário começava como escrevente e acabava diretor da repartição, porque havia uma carreira. Com a criação pelo Getúlio dos chamados cargos de incomissão, os cargos em comissão passaram a ser cargos políticos e, consequentemente, não são cargos que são garantidamente eficientes e eficazes do ponto de vista administrativo. O Brasil tem muito doutor, muito funcionário, muita professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava metade dessa gente pra laborar. Reduzimos o que podemos a influência clientelista, não das políticas, nem dos políticos pensando políticas, mas de nomeação, por fins eleitorais e tal. Mas mesmo na cúpula política, muitas vezes não há assim, o sentimento de que é preciso dar continuidade a certos programas. E isso tem uma interrupção. Né? E o mundo moderno não é mais passível de tanta mudança brusca. Como é que você vai governar se você não tiver um plano de energia que tenha continuidade? A energia leva tempo para se materializar. Né? Petróleo, gás, energia elétrica e educação. Como é que você vai dar zigue-zague a toda hora? Tudo isso faz com que aquele investimento feito num determinado momento vá água abaixo. As dificuldades de ter um setor público eficiente, com regras de longo prazo, onde você, a partir de um determinado momento, sabe que o que vai acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos não vai sofrer uma descontinuidade. Isso no Brasil é muito problemático, é muito difícil, coisas que em outros países mais evoluídos, nos Estados Unidos, na Europa, você tem. O governo muda, mas o sentido, o investimento, a necessidade do município permanece. Cultura nacional, independente de ideologia, é uma cultura que não se estabelece a partir de políticas de Estado. Né? Na verdade, o que nós temos é uma tradição de políticas de governo e toda vez que há oscilação de poder, em geral, as políticas do governo anterior não têm continuidade. Quando nós pensamos no exemplo do Japão, que tem claramente, hoje, um planejamento para os próximos 20 anos, nós vemos como nós estamos atrasados. Porque nós não temos planejamento e não temos possibilidade de planejamento, sabendo que a cada 5 anos tudo pode ser mudado. Então, esse órgão de planejamento, como um Conselho Superior de Planejamento, desvinculado, isso é importante, do Executivo e do Legislativo, poderia assumir essa função. Evidentemente, um órgão composto por elementos representativos das várias entidades da sociedade civil. Se quisermos restaurar o mínimo de ordem na administração, é preciso despolitizar a chefia administrativa e criar a figura do secretário permanente, do homem de carreira. Então esse homem é um homem extremamente poderoso, não é político, serve a todos os governos, seja de esquerda ou de direita, mas ele é absolutamente essencial porque ele assegura a continuidade administrativa, a racionalidade da continuidade administrativa. Então, a dificuldade maior é uma reforma administrativa que precisa ser feita com este objetivo, de restabelecer as carreiras públicas. E quando eu faço essa defesa, não faço porque seja a favor da burocracia, mas porque vejo o papel fundamental da burocracia quando derrotou o príncipe medieval. Quer dizer, o pensamento do Weber, do Max Weber, é o burocrata sobe para reduzir o poder do monarca. O monarca já não pode fazer o que queria, o seu arbítrio, exercer o seu arbítrio, porque tinha a burocracia permanente, passaria a ter uma burocracia permanente a contê-lo e alimentá-lo. Então nós precisamos da burocracia. E nós precisamos de boa burocracia e permanente.
Brasília foi feito nesse clima assim de fazer a capital do país, o melhor que pudesse. E ninguém pensou em dinheiro. O Juscelino era feito um príncipe da Renascença. Se nós tivéssemos tido mais tempo, não é? A gente tinha chamado os artistas para colaborar, fazer as pinturas, mas não havia tempo para tudo ocorrer. Ele tinha a ideia de fazer uma obra fantástica. Ele disse, pode falar. Eu disse, quando o senhor construiu Brasília em 3 anos e mudou a capital em 3 anos, num regime democrático, em que o contribuinte que paga as contas fosse de fato ouvido, não teria sido possível fazer a capital em 3 anos e mudar da capital em 3 anos. Porque o custo dessa velocidade, dessa imposição de cima para baixo de Brasília sobre o Brasil, não era, evidentemente, um comportamento qualificável de democrático. Ele deu um salto na cadeira e disse, nunca ninguém tinha me dito uma coisa dessa. É claro que a construção de Brasília até hoje é um episódio polêmico na história econômica do Brasil. Se diz, por vezes, bom, o legado foi a inflação. Não necessariamente o legado foi a inflação. Eu acho que os benefícios que a construção de Brasília trouxe ao país foram também inequívocos. Você teve um desenvolvimento forte da construção pesada, da construção civil. Isso dinamizou a industrialização no Brasil. Você teve um efeito renda muito importante, teve também concentração de renda. Preciso entender que o Brasil, nos anos 50, sofreu uma tremenda aceleração no seu desenvolvimento. Uma mudança estrutural profunda. Se instalou um parque automobilístico, indústrias de bens e capital se expandiram, por todo digamos, o Sudeste, a petroquímica, as indústrias de base, a siderurgia se expandiu muito, mas isso não mudou muito a estrutura social, pelo menos no que se refere à repartição da renda, padrão de vida. Juscelino não poderia ter feito o governo que fez se não tivesse tido as bases do governo Vargas. Há uma convergência no que diz respeito à opção pelo desenvolvimento, no que diz respeito ao Getúlio Vargas e ao Juscelino Kubitschek. No entanto, há uma diferença importante, que durante os 2 períodos de mandato do governo Getúlio Vargas, a opção pelo desenvolvimento era mais nacionalista. Era a tentativa de construir uma nação no Brasil, estimulando fundamentalmente as empresas, as forças produtivas nacionais, sem contar com grandes investimentos externos. Vamos lembrar que João Goulart era o ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, quando houve aquela proposta, considerada escandalosa pelos militares e pelos setores mais conservadores, evidentemente, empresariais, de duplicar o salário mínimo. A reação foi tão grande no meio militar que Getúlio acabou demitindo o seu ministro do Trabalho, mas manteve a duplicação do salário mínimo. Uma discussão na época extremamente parecida com a discussão que nós vemos hoje em relação ao aumento do salário mínimo. Também o mesmo tipo de argumento. Vai quebrar a economia nacional, o equilíbrio das contas, etc. Já com o Juscelino Kubitschek também há uma grande aposta no desenvolvimento nacional. No entanto, ele conta com o apoio de empresas estrangeiras. Então, se trata de um desenvolvimento mais internacionalizado. E é isso que permite o Brasil, então, internalizar os produtos da segunda Revolução Internacional através da indústria automobilística e outras empresas que são empresas estrangeiras que vêm para cá para ajudar no projeto de desenvolvimento do país. O Brasil não fez uma reforma agrária, não democratizou a propriedade fundiária, assim como também não fez uma reforma tributária que fizesse com que os ricos pagassem impostos. Os ricos seguem no Brasil sem pagar impostos praticamente.
E, ao mesmo tempo, o Brasil não fez a reforma social, que é justamente a condição necessária para um estágio de bem-estar social, a universalização da educação, da saúde, e especialmente no que diz respeito ao transporte e habitação. Então, o que nós tivemos, na verdade, foi a predominância de um capitalismo selvagem, não é? Sem as reformas que pudessem dar algum sentido de igualdade. Eu trabalho na agricultura, mas meus filhos e o meu marido agora não tem serviço nem muito e nem pouco. Por que a senhora desmaiou? A senhora tem ideia de por que aconteceu? Eu não tenho ideia não, é porque eu estou sentindo fome. E não só eu, só com o povo da vizinhança toda. É fácil entender. Você pega um país de escravos e de brancos, né? de negros e brancos, pobres e ricos, escravos e homens livres. Aí você faz os escravos ficarem homens livres. Só a liberdade não será suficiente. Precisa de estradas, escolas. Eles precisam de gastos públicos. Né? Precisam de estradas sem pedágio. Né? Precisam de metrôs subsidiados, como no mundo inteiro. Precisam de educação gratuita. Então o gasto público é fundamental. Eu acho isso, para reduzir a desigualdade. Se ideologicamente ou em termos de desejo, todo dirigente gostaria que houvesse uma maior inclusão social, todo partido gostaria que houvesse, as políticas econômicas praticadas vão na direção oposta. Sei, às vezes eu acho que a gente devia ser que nem São Francisco de Paulo, sabe como é? Fazer a sopa do pobre na esquina, sabe? Fazer um atendimento na esquina, assim. Quem for médico atende 3 horas na esquina. Quem souber cozinhar faz uma panelada de sopa ali na esquina. Enfim, ter um atendimento de emergência de guerra às vezes. Eu me indigno todos os dias com a desigualdade que existe no Brasil. Realmente, isto é uma coisa que nós temos que nos convencer disto, quer dizer, é uma indignidade nós vivermos com a quantidade de pessoas miseráveis, desempregadas, é uma indignidade. Isso não pode continuar, gente, isso não é comunismo, não é nada, isso é uma indignidade. Sabe, é preciso as pessoas se tocarem, quer dizer, a gente sabe a quantidade de riqueza que circula nesse país, a quantidade de dinheiro que as pessoas gastam, tem pessoas que não sabem o que fazer com o dinheiro que têm. Como eu disse inicialmente, a política está em tudo. Está na arte a política, no teatro a política. Então, quando parece que não há política, a política continua existindo. Apenas ela não admite que seja política. Quando você organiza uma coisa, você imediatamente instala a política dentro dessa organização. De maneira que quando a política ficou sem ter cara política, ela continuou a fazer política, mas de uma forma que passava desapercebida pelas pessoas que estavam, na verdade, realizando a política.